Pessoal, vamos dar continuidade ao capítulo 2. Essa vai ser a parte 2 do capítulo 2, a parte de funções. O vídeo ficou um pouco longo, então vai precisar de uma parte 3, só que nós não temos muito tempo para isso, então essa parte 3 vai sair ainda essa semana, certo? Só que eu só vou poder postar lá na quarta-feira. Então, quarta-feira eu coloco a parte 3 para vocês ainda do capítulo 2. Lembrando para vocês que eu não estou gravando no estúdio profissional, estou gravando na minha residência, podem ter alguns ruídos aí no áudio, peço desculpas. Lembrando também que esse vídeo é de uso exclusivo dos alunos do professor Hugo Vitor. Por favor, não compartilhem com nenhum outro aluno, mesmo que seja aluno do IFCE, não compartilhe. Essa semana eu vou postar ainda a parte 3 e, por favor, venham para a reunião do Meets dessa quinta-feira, que eu já quero iniciar o nosso conteúdo novo do outro capítulo, já para dar início à parte de limites, que é o início da nossa matéria de cálculo. A gente vai tirar um momento para tirar dúvidas, certo? Sobre essa parte do capítulo 2, mas eu vou deixar uma partezinha do tempo também para explicar a matéria nova. A gente vai precisar disso por questão de tempo. Então, compareçam, por favor, não faltem. Mesmo que seja gravado lá no Meets, mas faz um esforçozinho para comparecer, para acompanhar junto comigo a explicação. No mais, boa aula para vocês, um bom vídeo aqui, espero que consigam acompanhar bem. E qualquer coisa, podem tirar dúvidas lá no Meet. Guarda as dúvidas para a nossa reunião de quinta-feira, certo? Vamos começar falando de algumas funções especiais. Lá no nosso livro, as funções especiais estão a partir da página 24. Deixa eu botar aqui para editar. Pronto. E a gente vai encontrar esse conteúdo a partir da página 24, só dar uma confirmada aqui exatamente, a partir da página 24. Nós temos algumas funções já conhecidas que a gente vai comentar aqui. Todas as funções têm domínio dentro do conjunto dos números reais, certo? E o contradomínio também dentro do conjunto dos reais. Então, como todas elas já vão ter esse domínio e esse contradomínio, eu não vou mais escrever sobre isso. Função constante. F de x, deixa eu mudar a cor. F de x igual a k, onde esse k pertence ao conjunto dos números reais. Função constante, ela não está associando x a nenhum valor variável, está sempre a um valor fixo. Um exemplo, f de x igual a 3. Então, para qualquer que seja o valor de x, o y associado a ele vai ser 3. O que acontece com um gráfico de uma função desse tipo? Funções constantes. Para qualquer valor do x que eu tome, nesse exemplo, eu vou ter o meu y igual a 3. Então, se o x for 1, o y vale 3. Se o x for 2, o y vale 3. Se o x for 0, o y vale 3. Qualquer valor do x. Se o x for negativo, se o x for menos 1, o y também vale 3. Então, o gráfico associado a uma função constante sempre vai ser uma reta horizontal, passando exatamente no valor da constante. Esse k aqui é o valor da constante que a gente vai ter. No caso particular que eu tomei, k igual a 3. Tudo bem? Função identidade. Nós vamos ter aqui uma função onde leva cada x no seu próprio valor. F de x igual a x. Então, f de 1 é 1, f de 2 é 2, f de menos 3 é menos 3. Leva cada valor, respectivamente, nele mesmo. Então, o x e o y vão ser exatamente iguais. O seu gráfico aqui ele é chamado de bissetriz dos quadrantes ímpares. Não sei se vocês se lembram, aqui o nosso plano cartesiano ele é dividido em 4 regiões que a gente chama de quadrantes. Então, nós temos o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Essa função ela vai me dar como gráfico a bissetriz dos quadrantes ímpares, ou seja, se o x for 1, o y também vai valer 1. Se o x for 2, o y também vai valer 2. Se o x for menos 1, o y associado a ele também vai ser menos 1. Quando você fizer o gráfico ligando esses pontos... Opa, acho que eu botei no cantinho errado. Pronto. Quando você fizer o gráfico pegando por esses pontos, você vai ver que vai realmente cortar bem no meio dos quadrantes ímpares, do primeiro e do terceiro quadrante. Certo? Função afim.
Função afim definida nos reais, a gente vai ter uma função do tipo f de x igual a x mais b. Detalhe que eu quero é que esse a seja diferente de zero. Vou botar aqui embaixo. Esse a seja diferente de zero. Então, função afim vocês estudaram lá no ensino médio. O gráfico dela é uma reta. Também é conhecida como função polinomial do primeiro grau. Certo? O valor que essa função toca no eixo y é o valor associado ao b. É o ponto que a função toca o eixo y. Existe a raiz da função, que é onde a função toca o eixo x. No caso, o valor da raiz da função aí sempre vai ser menos b sobre a. E o gráfico é sempre uma reta. Retas crescentes... Opa, acho que eu fiz aqui equivocado. De novo. Fazer melhorzinho. Um pouquinho melhor. Quando você olha da esquerda para a direita, você está vendo que essa reta aqui que eu fiz ela é uma reta crescente. Retas crescentes a gente vai ter quando esse a do meu coeficiente for um número positivo. Se o a for negativo, a nossa reta é decrescente. Da esquerda para a direita aqui ela está subindo, então ela é crescente. Se ela fosse decrescente, quando eu olhasse da esquerda para a direita, essa reta iria descendo. Função modular. Função modular, a gente vai ter f de x igual a módulo de x, ou seja, a função vai levar a cada x o seu valor absoluto. Uma outra forma de ver a função modular seria praticamente ver a definição do módulo. Então a gente vai ter como gráfico dessa função, se o x for positivo, vai levar nele mesmo. x1 leva no y igual a ele mesmo. Se o x for 2, o y associado a ele mesmo. A gente vai ter essa situação para valores positivos do x. É a definição de módulo. Se eu for colocar no lugar do x valores negativos, o módulo de um número negativo vai ser o seu oposto. Ou seja, se eu coloco no lugar do x o valor 1, o y associado... Se eu coloco no x menos 1, desculpa, o valor negativo, menos 1, o valor y associado a ele vai ser 1 positivo. Se eu coloco no lugar do meu x, lá na função, o número 2... eu vou ter menos 2, eu quero botar negativo. X menos 2. Aqui é o valor do x, aqui em cima é o y. Aqui é o x, aqui é o y. X, y, x, y. Pronto. Se o meu x for menos 2, eu vou ter o y associado a ele igual a 2. Seria esse cara bem aqui. O gráfico de uma função modular vai ser algo parecido com isso aqui, um V. Se o x for 0, o y é 0 também. Então, nós teríamos esses gráficos base aqui para essas funções especiais. Algumas delas aqui são só uma revisão, só relembrando para vocês, certo? Mas se qualquer um de vocês tiver alguma dúvida, podem me perguntar lá no Meets, que eu posso falar um pouco mais sobre alguma dessas funções. Tudo bem? Vamos ver mais algumas funções agora. Quem quiser copiar, dá uma pausazinha e copia. Quem não quiser, pode ir assistindo, que a gente vai ver mais algumas funções. Continuando com as funções especiais, o livro traz para a gente a função quadrática, muito conhecida da gente lá do ensino médio. Função quadrática com domínio real contra domínio também real, definida por f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c com a diferente de zero. Essa função quadrática você já deve ter estudado muito sobre ela. Encontrar as raízes da função quadrática, vocês já devem ter estudado. As raízes, você usa a fórmula de Bhaskara. Vocês devem ter estudado sobre soma e produto das raízes. Tem uma fórmulazinha para a soma e para o produto das raízes. Vocês já devem ter estudado também como encontrar as coordenadas do vértice de uma função quadrada. Então tem o x do vértice e o y do vértice. Todas essas aqui tem fórmulas, certo? A nível de ensino médio, vocês já devem ter estudado isso aqui. Mas o livro traz para a gente uma boa parte desse conteúdo a partir da página 26, certo? Então, quem tiver aí um pouquinho enferrujado, lá no nosso livro na página 26, 27, deve ter um pouquinho dessas informações aqui. Acredito que o livro está trazendo mais informação com relação ao gráfico dessa função quadrática. Tem 6 tipos comuns para se trabalhar gráfico, porque raízes, essa função quadrática ou tem duas raízes reais distintas,
ou possui duas raízes reais iguais, ou não possui raízes reais. Então, o gráfico vai depender muito dessa informação. Além disso, se essa função tiver o A positivo, a concavidade da parábola vai ser para cima. Se esse A, que é o coeficiente do x ao quadrado, for negativo, a concavidade da parábola vai ser para baixo. Então, algumas funções quadráticas vão ter esta característica de gráfico. Para as funções terem essa característica de gráfico, precisariam ter duas raízes. A raiz é a parte onde o gráfico toca o eixo x, e aqui ela teria que ter concavidade para cima, ou seja, o A tem que ser positivo. O vértice é o pontinho que fica aqui embaixo. Nesse caso, é o ponto de mínimo da parábola. Então, são alguns conhecimentos aqui que a gente está relembrando muito por cima, certo? Lembrando também que se alguém tiver realmente dúvida com relação a esse conteúdo, dá uma estudada, dá uma revisada no ensino médio. Aí depois você pode vir tirar dúvidas comigo lá no MIS. Mas estuda antes, não deixa para eu ensinar tudo isso aqui não, porque é muita coisa. Aqui é só mesmo para relembrar, certo? Estou deixando bem claro o que é que eu vou precisar que vocês saibam antes da gente começar o nosso conteúdo. Uma das coisas interessantes é a fatoração de função quadrática. Isso muito me interessa. Você pode reescrever uma função quadrática, se ela tiver as raízes, vou chamar aqui de x1 e x2. Você pode reescrever a sua mesma função quadrática da seguinte forma. Aqui vai ficar muito curtinho, deixa eu mudar o lugar. Eu mudei aqui um pouquinho a posição do gráfico, mas só para poder escrever aqui do lado. A mesma função quadrática eu posso escrever como sendo A que multiplica x menos uma das raízes vezes x menos a outra raiz. Isso aqui para mim vai ser importante, certo? Reescrever a função quadrática no que nós chamamos de forma fatorada, onde esse A é o mesmo coeficiente da parte quadrática e x1 e x2 são as raízes. Que você vai encontrar por meio da fórmula de Bhaskara, ou soma em produto. Algumas pessoas calculam as raízes por diversas formas. Em algumas situações eu vou querer ter uma função quadrática, passar ela para a forma fatorada, que é essa forma que eu estou passando aí para vocês. Certo? Dá uma revisada nisso. Funções polinomiais. O livro traz também para a gente funções polinomiais. Funções polinomiais, elas têm uma característica também definida dos reais para os reais, né? Domínio real contra domínio real. Nós vamos ter algo mais ou menos assim, f de x igual a um certo an vezes x elevado a n, mais, pode ser menos também, eu vou botar aqui mais, a n menos 1 vezes x elevado a n menos 1. Tipo assim, é um coeficiente real, esses camaradas são reais. Aqui na função quadrática, a, b e c são todos coeficientes reais, a, b, c, eles são reais. Detalhe é que o a tem que ser diferente de zero, não esqueçam disso. Aqui nós vamos ter uma função polinomial toda formada por monômios, da seguinte forma. É um número real vezes a variável x elevado a um certo expoente. E a forma como a gente costuma deixar mais organizada é botar o expoente na forma decrescente, então sempre do maior para o menor. Então aqui vai continuar até você ter os menores expoentes possíveis. Mais a1 vezes x elevado a 1, mais a0, que seria o termo independente. A gente costuma dizer que o AN precisaria ser diferente de zero, mas aqui todos os coeficientes são reais. AN, AN menos 1, A1, A0 são os nossos coeficientes. E eles são números reais, certo? Funções polinomiais é uma generalização de algumas funções que nós já vimos agora. Se você prestar atenção, a função constante é como se fosse uma função polinomial onde só tem o termo independente. A gente costuma também dar para funções polinomiais grau de uma função. O grau da função vai ser o maior expoente da variável que a gente encontrar. Então, uma função constante seria uma função polinomial de grau zero, porque você não vai ter nenhum expoente na variável, é como se fosse x elevado a zero. Ok? A gente não costuma colocar, fica omisso. Uma função afim, eu vou voltar aqui para a função afim que nós vimos anteriormente. Se você observar bem, ela é como se fosse uma função polinomial do primeiro grau. Acho que eu comentei isso um pouquinho antes de falar de função polinomial. Primeiro grau porque o expoente do x é como se fosse um umzinho aqui em cima. Aqui a gente não coloca ele. Função quadrática também pode ser chamada de função polinomial do segundo grau,
O expoente do x é o 2. É o maior expoente do x que a gente vai encontrar. Por isso que seria uma função polinomial do segundo grau. Algumas pessoas costumam chamar de função do segundo grau. Eu não acho tão correta essa nomenclatura. O correto é função quadrática ou função polinomial do segundo grau. Quem tem grau é polinômio, não é função. Então, função do segundo grau eu considero não tão correto assim. Certo? Ficar atento com relação à nomenclatura. Função racional seria uma função onde nós temos, na verdade, duas funções. Para ser mais específico, a gente vai ter, vou deixar assim dessa forma, uma função polinomial dividida por outra função polinomial, não duas funções. Então, eu vou botar aqui divisão de dois polinômios. Então, eu tenho um polinômio p de x dividido por um polinômio q de x. O detalhe é que eu quero que esse polinômio q de x não possa ser identicamente nulo. Tem que ser diferente de zero. Não existe divisão por zero. Então, tem que deixar claro que o quociente nunca vai poder ser zero. Isso tem que estar bem claro na imagem dessa função. Certo? Vamos ver mais alguns. Quem quiser copiar, copia aí. Certo? Dá pausa no vídeo e vamos para as próximas. Algumas definições bacanas que o livro traz para a gente também. Funções pares e funções ímpares. Nós vamos falar que uma função f é par se f de menos x for igual a f de x. E nós vamos falar que uma função f é uma função ímpar se f de menos x for igual a menos f de x. Então, esse lance de função par e função ímpar, cuidado, nem toda função vai ser ou par ou ímpar, não é bem assim não. Existem funções que não são nem pares nem ímpares, certo? Existem também funções que são pares e ímpares ao mesmo tempo, sim. Aí uma pesquisa boa, será que vocês conseguem me falar uma função que é uma função par e ímpar ao mesmo tempo? Acho que vale uma pesquisa boa aí para vocês. Exemplo de uma função par. F de x igual a x ao quadrado. Se você botar qualquer número negativo no lugar do x, vai dar o mesmo resultado que se fosse positivo. Então, no caso, quem seria o f de 2? Positivo. 2 ao quadrado, que é 4. Quem seria o f de menos 2? É menos 2 ao quadrado, que é 4. Repare que f de menos 2 é igual ao f de 2. Detalhe, isso aqui vai funcionar para qualquer número negativo que você coloque. Vai dar igual ao f desse valor, sendo positivo, na função quadrática. Já um exemplo bacana de função ímpar seria a função identidade, por exemplo. Seja f de x igual a x. Quem seria f de 2? É o próprio 2. Quem seria f de menos 2? É menos 2. Repare que o f de 2 é 2 e f de menos 2 é menos o f de 2. Função ímpar. Tudo bem? Então, daqui dois exemplos simples sobre funções pares e funções ímpares. Fica aí o desafio de você encontrar para mim, para mostrar na quinta-feira, um exemplo de uma função que não é nem par nem ímpar. Esse é fácil. Agora, a pesquisa boa vai ser encontrar uma função que é par e ímpar ao mesmo tempo. Será que você consegue para mim? Vale uma pesquisa boa, certo? Funções periódicas, outra informação que o livro traz para a gente. Que são funções periódicas? São funções que, como o próprio nome diz, né, tem um certo período. Quando a gente fala de período, a gente fala de repetição. É uma função que ela vai se repetir a partir de um certo momento. E como eu falo em repetir, a gente passa para a linguagem matemática da seguinte forma. Existe um valor numérico, eu vou chamar aqui de t. Existe uma função periódica. Se existe um número real, esse número real, eu costumo chamar de P, mas eu estou olhando aqui no livro e chama de T maiúsculo. Eu vou usar a mesma simbologia do livro. Se existe T pertencente aos reais,
Esse t tem que ser diferente de zero, óbvio. Não vale a pena se for zero. Tal que a minha função ela começa a se repetir. Então, para representar matematicamente que a função vai se repetir, a gente costuma dizer que f de x mais t, ou seja, eu estou somando um certo valor nesse x, e isso vai dar igual ao mesmo f de x. Ou seja, a partir de um certo período t, quando eu somo t no meu x, não vai fazer diferença, eu vou voltar para ser o meu f de x. Então, começa a ficar repetindo o valor do y a partir de um certo t. Isso aqui tem que servir para todo x, viu? Para todo x. Dentro do nosso conjunto domínio. Exemplos de funções periódicas, as mais comuns que a gente conhece, são as funções trigonométricas. Nós vamos já falar mais sobre elas. E esse t é chamado de período. É a parte da função em que ela vai ficar sempre se repetindo. Antes de eu ir para a parte de funções trigonométricas, quem quiser copiar, pausa aí o vídeo para copiar. Mas eu vou mostrar para vocês aquele aplicativo que eu falei com relação à construção de gráficos. Aqueles gráficos que eu mostrei agora há pouco, eles foram construídos baseado em tudo que eu aprendi lá no ensino médio. Eu não estou trazendo informação, a minha intenção não foi trazer informação nova nenhuma. Mas e se eu fosse fazer o gráfico de uma função que eu não me lembro lá do ensino médio, ou então que eu ainda não aprendi, eu quero pegar uma função nova, um novo tipo de função, que com certeza vai aparecer para a gente. Vamos ver como é que a gente faria para construir o gráfico usando o aplicativo, certo? Nós vamos fazer esse exercício de construir os gráficos dessas funções. Hoje, professor, tem que copiar todas essas aí? Não, essa aqui não precisa copiar, não copia nada desse. Porque nós vamos fazer esses gráficos usando aplicativo, certo? Para a gente ver mais ou menos como é que funciona o aplicativo. Então eu já deixei ele aqui aberto para a gente, certo? Quem quiser ficar olhando quais são as funções que a gente vai construir está aqui. Vamos lá para o aplicativo. Esse aqui é o aplicativo, certo? É o GeoGebra, a calculadora gráfica do GeoGebra, onde eu posso colocar gráficos e eu posso colocar a função e ele vai construir o gráfico para mim, certo? No caso, eu quero construir y igual a x ao quadrado. Ela apresenta para mim a parábola, certo? Se eu pegar esse gráfico e somar uma unidade, olha o que acontece. Vai subir no meu gráfico. Se eu somar 2 unidades, se eu somar 3 unidades, se eu somar 4 unidades. Então, ao somar, né, eu tenho somente a função inicialmente a x ao quadrado. Quando eu somo algum número real, a minha função ela vai subindo. Se eu subtrair, se eu botar menos 1, olha o que acontece, ela vai descendo. Se eu botar menos 2, ela vai descendo. E o gráfico ele ainda indica quais são os pontos notáveis, onde é que está o vértice. Vou botar aqui mais próximo, o extremo das coordenadas do vértice e quais são as raízes que a gente vai ter. Ele dá uma aproximação real, no caso aqui, se você calcular as raízes, você deve encontrar a raiz quadrada de 2 positiva e raiz quadrada de 2 negativa, onde ele entrega a aproximação por meio de dízima não periódica, certo? Mas ainda assim ele entrega as raízes. Vamos testar aqui outros valores. Se for x ao quadrado menos 3, x ao quadrado menos 4, agora sim as raízes vão dar bem inteiras, porque você vai ter como raiz o 2 positivo, olha só. Root é raiz 2, né, no x e 0 no y, e a outra raiz seria menos 2 e 0. Então você pode construir vários gráficos e observar que ao somar valores na função x ao quadrado, sua função sobe. Ao subtrair valores reais, sua função desce. Se eu somar, por exemplo, x, olha o que acontece na minha função. X ao quadrado mais x. Então, x ao quadrado mais 2x. X ao quadrado mais 3x. X ao quadrado mais 4x. X ao quadrado mais 5x. Você vai vendo que a sua função ela vai puxando um pouquinho mais para a esquerda, sendo que o zero continua sendo uma das raízes. Então você vai ter como raiz aqui o 0 e o menos 5.
são as suas raízes. E você tem aqui as coordenadas do extremo, no caso seria o nosso vértice. Você pode continuar e observar algumas outras variações. X ao quadrado mais 6x. E por aí vai. Se eu quiser agora x ao quadrado menos x. Olha para onde está aí no meu gráfico. X ao quadrado menos 2x. X ao quadrado menos 3x. X ao quadrado menos 4x. X ao quadrado menos 5x. Então agora meu gráfico ele vai indo para o lado direito, mantendo sempre o zero como raiz. Interessante aqui, né? Você pode fazer essas mudanças e ver o que acontece. Repare que o meu A é positivo. Se eu botar aqui ao invés de x ao quadrado, se fosse 2x ao quadrado, 3, opa, continuar aqui ao quadrado. Se eu quisesse 3x ao quadrado, se eu quisesse 4x ao quadrado, se eu quisesse 5x ao quadrado, meu gráfico ele vai afilando. Então a gente pode analisar o que é que cada variação na minha função vai levar como variação no gráfico. Ampliar mais, reduzir, afastar, caminhar, modificar a posição, tudo isso a gente pode observar. Ao invés de utilizar números inteiros, se eu quisesse colocar na forma de fração x ao quadrado, por exemplo, dividido por 2, já deixou mais amplo, né? Aumenta a amplitude assim da parábola. Dividido por 3, vai deixando a parábola mais aberta, olha só. Dividido por 4, dividido por 5, vai abrindo mais minha parábola. Então, multiplicar por algum número inteiro positivo vai deixando a parábola mais fechada. Dividir por um número inteiro vai deixando ela mais aberta. Então, são algumas observações que a gente acaba fazendo. Repare que como o A é positivo, nós vamos ter aí concavidade para cima. Se eu coloco um sinal negativo na frente, minha parábola fica com concavidade para baixo. E aí vem aquelas análises que a gente estava fazendo. Se eu somar uma unidade, minha parábola sobe. Se eu somar 2 unidades, se eu somar 3 unidades, se eu somar 4 unidades, e assim por diante. Se eu subtrair uma unidade, se eu subtrair 2. Então eu recomendo vocês pegarem algum aplicativo de gráfico, não obrigatoriamente esse aqui eu acho interessante por ser bem intuitivo, fácil de usar, certo? Para o nosso objetivo de aprendizado, ele é bem bacana. Agora, para a parte profissional, quando vocês forem trabalhar, talvez você precise de um software mais adequado. A gente vai utilizar esse aqui caso precise construir algum gráfico, tudo bem? Vamos continuar o nosso conteúdo. Eu recomendo que vocês exercitem, treinem um pouquinho, baixem, ou então usem a versão online e tentem fazer alguns gráficos para vocês observarem alguns comportamentos, tudo bem? Vamos voltar para o nosso conteúdo. Um pequeno bônus aqui para vocês, vamos falar um pouquinho sobre função injetora, função sobrejetora e função bijetora. Quando é que uma função vai receber essas características? Quando é que uma função vai ser dita que ela é injetora? Uma função ela vai ser injetora, algumas pessoas chamam de injetiva, outras pessoas chamam de função 1 a 1. Eu gosto muito dessa nomenclatura. Seria uma função que leva um x exatamente a um único y. Ou seja, você não tem um y associado a dois x diferentes. Aqui a gente costuma dizer que se seja f, eu vou botar aqui uma definição mais formal, f definida de A para B, então f é injetora se f de x1 for diferente que o f de x2, significa que x1 é diferente
de x2. Detalhe aqui é que x1, x2 pertencem ao domínio. Então, eu não tenho uma mesma imagem para dois domínios diferentes. Esse é o meu domínio. A ideia da função injetora é você não ter situações como essa que eu vou desenhar agora. De eu ter dois valores no domínio chegando no mesmo cara lá do contradomínio. No caso, no mesmo cara da imagem. Sempre que eu tiver imagens diferentes, eu tenho que ter domínios diferentes para esses caras. Eu não tenho como ter a mesma imagem para dois valores distintos do domínio. Certo? Isso aqui não pode acontecer. Numa função injetora, o que vai acontecer é uma situação mais ou menos como essa. Cada valor do x vai estar associado com um único y e cada y vai estar associado a um único x. Você não vai ter o mesmo y associado a dois valores do x diferentes. Certo? Quando isso acontece, nós vamos ter a nossa função, a função injetora. Ok? Função sobrejetora. O que é uma função sobrejetora? Vai acontecer quando o contradomínio for igual à imagem. Seja f definida de A para B, então f é sobrejetora ou sobrejetiva, alguns livros chamam de sobrejetiva também, se o contradomínio B for igual à imagem da função f. O que seria isso? Seria você ter todos os valores do contradomínio associados. Você não vai ter ninguém sobrando lá no contradomínio. Quando é que uma função seria sobrejetora? Se eu tivesse algo desse tipo. Sobrejetora. Meu domínio tem valores que todos eles estão associados no meu contradomínio, tem valores que todos estão associados a alguém do domínio. Ou seja, a minha imagem é exatamente igual ao contradomínio. Não fica ninguém sobrando. Não vai ter ninguém lá no contradomínio que não vai estar associado a alguém. Esse camarada não vai existir. Se a minha função for sobrejetora, não vai ter ninguém sobrando. Se tiver alguém sobrando, é porque a função não é sobrejetora. Ah, professor, pode chegar dois elementos do domínio na mesma imagem? Pode. Sobrejetora é uma coisa, injetora é outra coisa. Na injetora é que isso aqui não iria acontecer. Mas a sobrejetora não tem problema nenhum. O lance é que a bijetora ela vai ter as duas características. Tanto a função vai ser injetora, como a função ser sobrejetora, quer dizer que ela vai ser bijetora. Então, uma função é bijetora quando for as duas anteriores ao mesmo tempo. Então, uma função seja f definido de A para B. Então, f é bijetora ou bijetiva, alguns livros chamam de bijetiva, se f for injetora e sobrejetora. Quem for mais atento deve se lembrar que para uma relação ser uma função, todos os valores do x têm que estar associados a um único y. Aqui a minha função bijetora vai estar levando exatamente as mesmas regras que a gente dava lá para o domínio, está levando as regras lá para a imagem, lá para o contradomínio. Então, o que é uma função sobrejetora? A gente vai ter os valores do domínio, todos eles associados a um único valor do contradomínio. E nós vamos ter o contradomínio com todos os valores associados a um único valor do domínio. Então, a função bijetora não vai ter ninguém sobrando nem no domínio, não pode ter sobrando no domínio para ser função, e não vai ter ninguém sobrando no contradomínio, ou seja, o contradomínio é igual à imagem. Isso aí seria uma função sobrejetora. Além disso, você não tem dois valores do domínio chegando em um único valor no contradomínio, um único valor da imagem. Você não tem, você vai ter 1 a 1. Ela seria injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. A minha função seria bijetora. Por que eu estou falando sobre isso?
Porque eu posso construir apenas em funções bijetoras o que nós chamamos de função inversa. Se eu tenho uma função f que leva de um conjunto A para um conjunto B, ela sendo bijetora, eu posso construir a sua inversa. A inversa da função f leva do conjunto B ao conjunto A. Quem era imagem vira domínio, quem era domínio vira imagem. E aqui a gente vai ter uma nova função que a gente vai chamar de função inversa, denotada por f a menos 1. Vamos falar agora sobre função inversa. Quem quiser copiar, pausa o vídeo, copia aí, eu vou lá para a função inversa agora. Para falar sobre função inversa, seja f definida de A para B e ela sendo uma função bijetora, só vai existir função inversa em funções bijetoras. Então f admite uma função inversa denotada por f a menos 1. Em alguns casos, nós somos capazes de encontrar essa função inversa. Vai ter algumas situações que não vai ter como encontrar. Mas aqui, por exemplo, seja f definido dos reais para os reais, tal que f de x é igual a 3x menos 7. Quem vai ser a sua inversa? Como eu faço para encontrar uma função inversa de uma função dada? Primeiro, ela é bijetora, ela é bijetiva? Sim, essa daqui é uma função bijetora, eu estou informando para vocês. Descobrir se uma função ela realmente é bijetora ou não, dá muito trabalho, você tem que mostrar, é um trabalho bem matemático mesmo, de mostrar que a função ela é injetora e ela é sobrejetora, certo? Então a gente não vai se atentar muito nesse detalhe aqui no vídeo. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem perguntar lá no nosso encontro do MITS. Aqui, o que é que eu posso mostrar para vocês? Primeiro, já informando que essa função ela é bijetora, para encontrar a sua inversa eu vou fazer como? A minha função ela é do tipo y igual a 3x menos 7. Eu vou tentar isolar a variável x. Então, aqui na minha função, como ela me é apresentada, o y está isolado. Eu vou tentar agora isolar a variável x e ver o que acontece. Eu tenho y menos 7 passa para o outro lado, mais 7, é igual a 3x. O 3 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, fica y mais 7 dividido por 3 é igual a x. Esse x que nós encontramos quando a gente isola ele na função, vai ser a minha função inversa. Então, a minha resposta, a inversa de f, dá a função inversa. Deixa eu botar corretinho aqui. A função inversa da função f é a função. Como é que você vai fazer? Do jeito que você concluiu aqui, que você isolou o x, você vai fazer o seguinte. Você não vai escrever mais y e x, você vai escrever a notação de função inversa, f elevado a menos 1. Por favor, isso aqui não é uma potência, é uma notação. F elevado a menos 1 é uma notação e a gente não vai ler elevado a menos 1 não, viu? A gente vai ler função inversa da f. Tá, função inversa da f. Como eu vou colocar aqui um x, você não isolou o x com o y, agora você troca. Onde tem y vai ser o seu novo x da inversa. Vai ficar x mais 7 dividido por 3. Então, quando você isola na função original o x, a nova função que aparece, x em função de y, vai ser a sua função inversa. Então você troca, onde tem x você coloca y, onde tem y coloca x e você já tem a sua nova função. Tudo bem? Vamos ficar por aqui nessa parte função inversa. Quem quiser copiar, copia aí. E vamos para a próxima parte da aula. Algumas outras funções elementares que a gente pode comentar, agora que a gente falou um pouquinho sobre função inversa, a gente pode encontrar lá no nosso livro a partir da página 31. A partir
da página 31. Aqui nós vamos encontrar função exponencial e função logarítmica, por exemplo. Função exponencial, função do tipo f de x igual a elevado a x. Esse a tem que ser um número maior do que 0 e esse a tem que ser diferente de 1. A é um número real, certo? Então pode ser 2 elevado a x, 3 elevado a x. Não pode ser negativo, mas pode ser, por exemplo, 1 meio elevado a x, 3 quartos elevado a x e por aí vai. Nosso domínio aqui é o conjunto dos reais. Já a imagem de uma função exponencial, ela vai desde o zero até o mais infinito, certo? Não incluindo o zero, é um intervalo aberto, ok? É uma função que vai depender do valor dual do seu gráfico, então eu recomendo que vocês tentem fazer o gráfico de funções, por exemplo, f de x igual a 2 elevado a x e f de x igual a 1 meio elevado a x. Lá naquele aplicativo, testem para valores de a maiores do que 1 e testem para valores de a entre 0 e 1. Vocês vão ver a diferença entre o gráfico. Em um dos casos, a função vai ser crescente, no outro caso, a função vai ser decrescente. Gente, para identificar se ela vai ser crescente ou decrescente, basta olhar da esquerda para a direita. Se ela estiver subindo, quando você olha da esquerda para a direita, o gráfico é porque ela é crescente. Se quando você olha o gráfico da esquerda para a direita estiver descendo, é porque ela vai ser decrescente. Ok? No caso, essa de cima, quando a for maior do que 1, ela vai ser crescente. Quando a estiver entre 0 e 1, vai ser uma função decrescente. Então, testem lá para alguns valores de a igual a 2, a igual a 3, são situações que você vai ter gráfico crescente. A igual a 1 meio, igual a 1 terço, 2 quartos, vai ter função decrescente. Tudo bem? Função logarítmica, a função inversa da exponencial é a função logarítmica, a preferida dos alunos do ensino médio. Eles sempre adoram trabalhar com função logarítmica. Quem seria a minha função logarítmica? F de x igual ao log de x numa base a, onde esse a ele vai ter que ser um número maior do que 0, esse a tem que ser diferente de 1. O a pertencente ao conjunto dos números reais. O domínio da função logarítmica vai ser o que era a imagem lá da função exponencial, do 0 até o mais infinito. Já a imagem da logarítmica vai ser o domínio da exponencial, conjunto dos números reais. Ok? Na função logarítmica você também vai encontrar algumas características diferentes para diferentes valores do a. Então, se você tiver uma função f de x igual ao log de x na base 2, você vai ter uma característica na função. Se você tiver f de x igual ao log de x na base 1 meio, você vai ter outras características no gráfico da função, que eu recomendo que vocês treinem, né, façam alguns exemplos lá naquele aplicativo. No caso, quando a base a for maior do que 0, você vai ter uma função crescente. E quando a base do logaritmo for um número entre 0 e 1, ela vai ser um gráfico decrescente. Testem lá para diversos valores da base. Lembrando que a base do logaritmo é esse número que fica aqui embaixo. Viu? Lá em cima é o logaritmando. Então aqui nós temos a base do nosso logaritmo. Lá em cima, aqui é o nosso logaritmando, onde entra a variável. Tudo bem? Então testem para diversos valores da base. O que acontece com a sua função lá naquele aplicativo. Vamos ver mais algumas funções agora. Quem quiser copiar, pausa aí. E vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora sobre funções trigonométricas, também muito queridinho dos alunos do ensino médio. O que é que nós podemos falar sobre funções trigonométricas? Essas relações trigonométricas, sendo cosseno e tangente, a gente aprende elas lá no triângulo retângulo, como sendo razões dos lados desse triângulo retângulo.
Cateto oposto sobre hipotenusa seria o valor do seno de um ângulo. Cateto adjacente sobre hipotenusa é o cosseno daquele ângulo. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente seria a tangente daquele ângulo. Se eu construir uma função que leva a cada ângulo a sua respectiva função trigonométrica, para cada função trigonométrica nós vamos ter uma função. Então eu tenho uma função f de x que leva o valor x é um ângulo para o seno desse ângulo. Eu tenho uma função f de x que leva esse ângulo x no cosseno desse ângulo. E tem a função f de x que leva esse ângulo x para a tangente desse ângulo x. O que é interessante para a gente saber sobre essas funções? Vamos lá. Vou colocar aqui na forma de tabela, tudo bem? Para não ter que escrever várias vezes a mesma coisa. Domínio. O contradomínio, no caso, contradomínio nem tanto. A imagem me é interessante. Essas funções são funções periódicas, então vale a pena saber qual o período de cada função dessa. Lembram de função periódica? Nós falamos nesse vídeo, viu? Elas vão ficar se repetindo a partir de um certo valor, uma certa quantidade de valor real. Certo? De ângulo em ângulo ela vai se repetir, a gente já comenta sobre isso. E é importante termos uma noção sobre o gráfico. Sobre a função seno, domínio conjunto dos números reais. A imagem vai ser o intervalo fechado de menos 1 a 1. O que é que significa dizer que o domínio é o conjunto dos reais? Significa que existe seno para qualquer valor real que você queira. Seno de 2, seno de 10, seno de 90, seno de 45... seno de qualquer número que você coloque, seno de π, vai existir, a gente vai comentar já sobre isso, certo? Então, qualquer valor real que você coloque, existe o seno daquele valor real. A imagem está entre menos 1 e 1, é um intervalo fechado de menos 1 a 1. O que é que isso significa? Significa que o menor valor de um seno que você vai ter é menos 1, e o maior valor do seno que pode aparecer vai ser 1. E os outros senos vão ficar sempre entre menos 1 e 1. Não vai ter nenhum seno de ângulo que vai ser maior do que 1 e nenhum seno de nenhum ângulo que vai ser menor do que menos 1. Ficar atento a isso. Período de quanto que a função seno vai se repetir? Sempre de 2π em 2π. É o período da função. O gráfico da função seno. Super recomendo você ir lá para aquele aplicativo. É o que nós chamamos de senoide. Está aqui o meu eixo x. Está aqui o meu eixo y. É uma espécie de montanha e depressão. Montanha, bota aqui de outra cor. Montanha, depressão. Essa montanha e depressão vai ter o seu ponto mais alto, sendo o y igual a 1. Ele vai ocorrer quando o x for igual a π sobre 2. O valor mais baixo vai ser o valor menos 1 no y. E vai ocorrer quando o x for 3π sobre 2. E a partir daqui, essa função ela vai se repetindo. Então, lá no zero, ela começa subindo, depois desce. Montanha e depressão. Montanha e buraco. Aí continua montanha e depressão. Vou falar buraco não, que é feio. Montanha e depressão, para trás também. Sempre entre menos 1 e 1. Meu gráfico está feio, faz lá no aplicativo que fica mais bonitinho. Certo? Isso fica para vocês. Deixar só essa parte que ficou bonitinha. Não, aqui tá feio. Pronto, só a parte do período. Aqui no finalzinho seria o 2π, o meu período. Aí depois é só você pegar esse mesmo gráficozinho e colar na frente, depois de novo, então atrás também. Existe sim seno de ângulos negativos, viu? Vamos continuando agora o cosseno. Domínio também é o conjunto dos números reais. Aqui está na forma de tabela, viu? Imagem também vai ser de menos 1 a 1, bem parecida com a função seno. Período também será 2π. Gráfico da função cosseno. Deixa eu fazer o gráfico depois de falar da tangente, para aproveitar a cor do pincel. Domínio da função tangente. A função tangente ela não é definida em alguns valores. Quais valores? Para todos os reais ela vai ser definida
menos para o π sobre 2, tangente de π sobre 2 não existe. Detalhe, todos os múltiplos de π sobre 2, já que vai ser periódica também, certo? Então ela também não vai ser definida para os múltiplos de π sobre 2. Também os de 3π sobre 2, também não vai ser definida. Mas a gente junta tudo e coloca, não é definida em π sobre 2, mais kπ. O que seria esse kπ? K pertencente aos inteiros. Π equivale para a gente meia volta. Π radianos equivale meia volta. Então, no 90 graus, no 270 graus, no caso 90 graus é o π sobre 2. 270 graus é o 3π sobre 2. Então, sempre no π sobre 2 e em cada meia volta, a gente não vai ter a tangente definida, certo? São vários pontos que a tangente não é definida. A imagem da tangente vai ser todo o conjunto dos números reais. Aqui é uma boa. E o período da função tangente não vai ser 2π. O período da tangente vai ser apenas π. É de meia em meia volta. Certo? Esse vai ser o período. Gráfico da função tangente. Eu vou fazer aqui um pouquinho para vocês. Mas, de novo, eu recomendo que vocês façam lá no aplicativo, viu? Que o meu desenho é feio. Feio demais. Lá fica melhor de entender. Vamos voltar para cosseno. Como é que é o gráfico da função cosseno? Vai ser tipo um tobogã. Ele escorrega, depois sobe. Escorrega, e sobe. Aqui no ponto mais alto, quando o x for 0, vai dar o valor y igual a 1. No ponto mais baixo do tobogã, o meu y associado a ele é menos 1. Esse valor mais baixo vai acontecer quando o meu x for exatamente igual a π. O ponto mais alto vai chegar lá de novo, quando eu estiver no 2π. As raízes vão ser π sobre 2 e 3π sobre 2. Já as raízes aqui vai ser π e 2π, lá na função seno, certo? As raízes da função cosseno seriam π sobre 2 e 3π sobre 2. O gráfico não é apenas esse é apenas da parte periódica, ele vai se repetir. Eu vou fazer, mas depois eu vou apagar, viu? Continua escorregando, ó. Escorregue, sobe. Para trás também, escorregue, sobe. Sempre limitado de menos 1 a 1. Tá feio, eu vou apagar. Vocês façam lá no aplicativo que fica melhor. Seno e cosseno são funções que modelam problemas envolvendo ondas. Vocês vão ver no gráfico que o seu gráfico lembra muito o que é uma onda. Onda da maré, corda de violão vibrando, onda eletromagnética, que é utilizada nos celulares e nos rádios. Então, problemas envolvendo ondas normalmente são resolvidos utilizando modelagens com funções senos e funções cossenos. Tudo bem? Função tangente. Nós vamos ter aqui o gráfico da tangente no menos π sobre 2. A gente costuma fazer assim, pega uma parte negativa, que seria o menos π sobre 2, até o π sobre 2. O gráfico da função tangente ele não toca nenhuma dessas retas. É lá de baixo, chega na origem e depois sobe. Esse seria o gráfico, sem ser definido no menos π sobre 2 e no π sobre 2. Sendo que ele continua lá no 3π sobre 2, por exemplo, o gráfico vai ter outro formato desse. Onde no 3π sobre 2 seria uma assíntota também. E por aí vai, sempre se repetindo esse intervalo, esse tamanho que vai de menos π sobre 2 até π sobre 2. Esse tamanho é o período π, certo? Qualquer dúvida, façam os gráficos direitinho lá no aplicativo. A gente pode fazer lá no Mits, mas eu já estou dizendo logo que vocês podem fazer, não tem problema nenhum, certo? Só para vocês visualizarem. E qualquer dúvida, vocês podem perguntar lá, ok? Vamos para as próximas funções. Quem quiser copiar, pausa o vídeo. Vamos para as próximas. Temos outras funções trigonométricas, eu não vou aprofundar muito nelas. Tem lá no livro, quem quiser tirar alguma dúvida, ok? Mas nós vamos comentar um pouquinho. Função cossecante, função secante, função cotangente. A gente pode escrever essas funções como sendo funções quocientes das outras funções trigonométricas. Então, a função cossecante, f de x
igual a cossecante de x. Essa função é a mesma coisa, vou colocar aqui do lado, que 1 sobre o seno de x. Já a função secante, ela seria f de x igual a secante de x. Ficou meio feioso aqui, deixa eu ajeitar. F de x igual a secante de x é uma função quociente 1 sobre cosseno de x. Já a função cotangente, essa aqui está mais na cara, seria f de x igual a cotangente de x, que vai ser o quociente 1 sobre tangente de x. Recomendo para vocês pesquisarem lá no livro, eu não vou colocar aqui, mas lá no livro tem quem vai ser o domínio, quem vai ser a imagem, se vão ser periódicas ou não e qual o período que elas vão ter e o gráfico. Gente, eu estou aqui para ser o facilitador do aprendizado de vocês. Essas informações já são muita coisa para a gente. Então, vou deixar para vocês pesquisarem por conta própria. Quando eu for precisar no meio das explicações, eu vou falar sobre esse assunto, mas é importante que vocês vão atrás do conhecimento de vocês. No próprio livro tem, para deixar mais fácil para vocês, a partir da página 33, certo? Então, a partir da página 33, 34, 35, tem tudo isso aqui, certo? Deem uma olhadinha no livro, por favor, certo? E vamos para a próxima parte. Lembrando que qualquer dúvida, vocês podem me perguntar lá no nosso encontro do Meets, que eu comento um pouquinho para vocês, certo? Vamos para a próxima.